Vocês pediram bastante nos comentários, então eu resolvi trazer aqui essa técnica específica do transurfing. Antes de eu começar, eu já vou dizer para vocês que quem não estiver entendendo ou que tiver alguma dificuldade, vai num dos vídeos anteriores que eu fiz, que é o vídeo do transurfing, onde eu explico em detalhes. É um vídeo completo, onde eu explico a técnica desde o início, a teoria, tudo, do Vadim Zeland. E lá você vai entender detalhes maiores e tal. Aqui eu vou falar só da trança de tuft, que foi a técnica que as pessoas me pediram para explicar. Que parece que muita gente tem dúvida aí e queria saber o que eu penso. Outra coisa que eu quero falar também aqui é que tudo que eu disser aqui para vocês sempre, eu falo isso sempre no começo do vídeo para as pessoas que estão chegando que não conhecem o canal, que tudo que eu falo aqui são coisas que eu testo na minha vida, que eu estudo e que às vezes dão certo para mim, às vezes não dão certo e que podem dar certo para você. Então todas as técnicas aqui que eu trago é para que a gente possa refletir junto, estudar junto e testar juntos, tá? Porque eu vou repetir, não acredito em nada hoje em dia. Eu não tenho nenhum tipo de crença, eu não tenho nenhum tipo de certeza. Então tudo eu preciso testar. Tudo eu testo e tudo eu abro para a possibilidade de ser possível de existir. Eu procuro manter a minha cabeça, a minha consciência o mais aberta possível, a minha mente, para que eu possa olhar para essa vida caótica aqui que existe e encontrar um sentido, tá? Então, tudo eu pego e vou testar. Tudo que as pessoas me falam, eu não acredito. Eu vou lá procurar saber. Então, eu sugiro que vocês façam a mesma coisa. Tanto com o que eu falo aqui, quanto outros canais, ou coisas que vocês leem, ou cursos, qualquer coisa qualquer informação que chegue na sua frente, vai atrás, tá? Vai saber a sua versão, vai ver outros pontos de vista, não fica só no ponto de vista daquela pessoa que tá falando, porque isso vai te fazer ficar bitolado e você ficar dependente de alguém, ou de uma informação, ou de um conceito, ou de um ismo, né? Catolicismo, cristianismo, sei lá, religiões, crenças, política, não se pegue a nada, tá? Eu sou uma pessoa livre e tudo que eu testo, eu procuro trazer para vocês aqui o melhor. Coisas que deram certo eu também trago, coisas que não deram certo eu também trago, que é pra gente saber a diferença. E gostaria que vocês nos comentários sempre colocassem também, se vocês testaram alguma coisa parecida, se deu certo para vocês. A técnica de hoje, particularmente, eu faço sempre porque é uma das que mais eu tenho resultado. Só que eu faço um pouco diferente do que eles explicam no livro, nos conceitos do Vadim Zeland. Eu faço um pouco diferente porque, como eu falei, tudo eu adapto aí pro meu jeito. E o meu jeito é sem paciência, eu não tenho muita paciência para regra, para faça assim, faça assado. Eu pego a técnica, pego a teoria e depois faço do meu jeito. Vou adaptando com o que dá certo para mim. Então eu vou contar para vocês aqui do jeito que eu faço no final, tá? Primeiro eu vou falar sobre a técnica, o que é, vou explicar tudo e depois eu falo do jeito que eu faço, tá? Então assim, o transurfing, o reality transurfing, que é uma teoria do Vadim Zeland, russo, fala que você foca, né, em deslizar entre as realidades paralelas, você escolher linhas de vidas existentes que se conectam com você, ou seja, eu sou pobre, eu quero uma vida mais abundante, então eu não vou mudar a minha realidade, eu vou deslizar, né, por isso transurfing, né, eu vou deslizar, eu vou acessar, eu vou me conectar com uma realidade que já existe, porque todas as realidades já existem, como eu explico lá no outro vídeo. É uma aula praticamente, tá, gente? Vale a pena ver. Vou deixar nos cards e no final desse vídeo. Para que vocês entendam melhor essa aula aqui. Esse vídeo aqui. Então, você se conecta com a realidade que você quer experienciar naquele momento. De acordo com a sua vibração. Então, a cada jeito que você vibra, você muda milímetros de direção na sua realidade e acessa realidades paralelas que já são todas existentes, só que você se conecta com elas. Então, de repente, você está num lugar de pobreza e você salta para um lugar de riqueza. Estou dando um exemplo. Essa técnica da trança, do tuft,
É uma técnica específica, né, paralela ao transurfing, né, faz parte da teoria toda do Vadim Zeland, só que ele fala dela num livro específico, né, que fala da sacerdotisa de Tuft, que ele coloca ela como uma personagem que é muito prática, muito direta e que gosta de ação. Então essa técnica é para as pessoas que não têm muita paciência, assim como eu, né, que querem resultados mais rápidos e que querem ação, não gostam de ficar fazendo coisas, esperando. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que comigo, algumas das vezes que eu fiz essa técnica, as coisas que eu queria, que eu manifestei, aconteceram em 24 horas, por exemplo. Coisas pequenas, tá? Outras coisas mais complexas demoraram mais tempo, mas eu fiz alguns testes com coisas pequenas e eu consegui manifestá-las em 24 horas com essa técnica. Não sei se vai funcionar para vocês, depois você deixa aqui para mim nos comentários. Funcionou para mim, não funciona sempre, mas é uma das que mais funciona no meu caso. Como eu expliquei, aquele papelzinho que eu coloco no meu computador, que eu falei no outro vídeo, com o valor da renda que eu quero todo mês. Então, essa é uma das técnicas que eu uso para isso. Então vamos lá, Vanessa, para de enrolar. O que é essa trança do Tuft? A técnica da trança do Tuft foca em imprimir e manifestar ativamente um roteiro desejado na realidade atual. E o que é isso, Vanessa? É menos sobre navegar no espaço das variantes, ou seja, das várias realidades paralelas, e mais sobre você se tornar um diretor de cinema da sua própria vida. Ou seja, você vai lá, escreve o roteiro e faz ele acontecer. Mais ou menos isso. Então, vamos para os detalhes. Para entender a trança, primeiro você precisa adotar a metáfora central dessa teoria do Tuft, que a realidade não é apenas um espelho, ela é uma tela de cinema e você tem dois componentes nessa tela. Eu vou explicar como eu entendo, tá bom? E aí vocês veem se faz sentido para vocês. A tela interna, isso não quer dizer que eu esteja certa, pode ser que eu esteja interpretando errado. Então vão atrás da informação também. A tela interna é a sua mente, a sua imaginação, seus pensamentos. E aqui você ensaia os seus medos, as suas preocupações e às vezes os seus sonhos, tá? A tela externa, que é o mundo físico ao seu redor, é tudo que você vê, que você ouve, que você sente no agora. O problema, segundo o Tuft, é que a maioria das pessoas está presa na tela interna. Elas vivem dentro de um filme mental de desastres, preocupações, e esse filme acaba sendo projetado por padrão, né? Para essa tela externa, que é o que? A sua realidade, no exterior. Então, a técnica da trança é uma ferramenta que permite que você pare de ser um observador passivo, ou seja, do seu drama mental, e se torne o diretor desse filme. Você escolhe o que vai acontecer no filme. E aí você projeta e assiste se materializar na tela externa, que é a sua vida. O que é exatamente a trança? Eu vou tentar pôr uma imagem aí para vocês, porque tem muita gente que não consegue visualizar, tá? O que ele explica no livro, e então eu achei uma imagem interessante, vou colocar aí para vocês, e é exatamente isso, se você for imaginar fisicamente. Ela não é uma trança de cabelo física, ela é uma estrutura energética sutil que sai aqui de trás das suas costas. É uma estrutura que você aprende a sentir, segundo ele, e a ativar. Então, ela fica entre as omoplatas, ou seja, essa parte aqui das costas, no meio. É como se saísse uma luz daqui e se projetasse na sua frente. Então, ela está localizada exatamente, energeticamente, na parte de trás do seu corpo, na altura das omoplatas, aqui um pouco acima, tá? Vejam aí na imagem que eu vou ver se eu pôr na tela. E ela emana da sua coluna. Então, imagina uma trança de energia invisível, uma luz invisível saindo das suas costas nesse ponto. E qual que é a função dessa trança, gente? Essa trança é o seu ponto de poder, é o seu projetor de intenção. É o centro a partir do qual você comanda a realidade. A localização fora do seu campo de visão e longe da mente tagarela, que está na frente da cabeça,
é proposital. É um centro de poder que opera além da dúvida, além da lógica, além do seu raciocínio lógico. Entendeu? No início você não sente, mas com a repetição, né, em mover a sua atenção para esse ponto nas costas, repetidas vezes, você começa a sentir uma sensação sutil, um calor, um formigamento, uma densidade, um zumbido leve, uma sensação de presença. Para cada um é de um jeito. É como você aprender a sentir um músculo que você nunca usou antes. Eu vou explicar a técnica passo a passo. Mas antes disso, gente, eu quero deixar claro uma coisa. A trança é apenas uma ancoragem. Ah, Vanessa, o que é ancoragem? Falei no vídeo de ontem. Quem não viu o vídeo de ontem que eu falo do Ho'oponopono, se o Ho'oponopono funciona, nesse vídeo, que eu aconselho também vocês a verem para entender a ancoragem, que tá bem explicado lá. Ancoragem é uma técnica de PNL, tá, gente? Que eu explico nesse vídeo. Então, a trança é apenas uma ancoragem, ou seja, é algo para você se apoiar, para te fazer se conectar com aquela energia, tá? Eu, particularmente, não uso a trança, não uso essa visualização da trança, mas tem muitas pessoas que precisam de ancoragem, precisam de ferramentas, de pontos onde elas ancorem a sua energia, onde elas se foquem para conseguir algo. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, que vão meditar e elas não conseguem aquietar a mente? Então elas tem algumas que usam uma vela e ficam se fixando no calor, na luz da vela. Outras se focam num objeto, começam a contemplar. Enfim, existem várias técnicas de meditação. Por que existe isso? Porque a maioria das pessoas não consegue abstrair, tá? Então ela não consegue se conectar com o subconsciente, com essa parte invisível, sem ter uma coisa visível para se ancorar, para olhar, para fixar, para colocar como ponto de ancoragem, como referência. Entendeu mais ou menos? É isso. Quem não entendeu vai ver o vídeo onde eu explico a ancoragem, que é o vídeo do Ho'oponopono. Também vou ver se eu consigo deixar no final nas telas. Então vamos lá. A técnica da trança passo a passo. Para quem pediu aqui para eu explicar. A técnica é um processo deliberado, ou seja, intencional, de 4 etapas. Isso vai gerenciar a sua atenção e vai imprimir, vamos dizer assim, um roteiro da realidade que você quer. Então, passo 1. Você precisa compor o que ele chama de cine-roteiro, que é o roteiro do cinema. Antes de tudo, você precisa saber qual cena você quer projetar. Então, o cine-roteiro, ele precisa ser concreto e específico. Exemplos, Vanessa. Ser feliz é um péssimo roteiro, porque ele é muito genérico. Mas ver o e-mail de confirmação do novo emprego que você está desejando na tela do seu computador é um excelente roteiro. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Você criar uma cena fixa? Uma cena final. Você não visualiza o processo, a luta ou o caminho para chegar, por exemplo, nesse emprego. Você vai visualizar um único quadro, um único frame que representa o resultado final já alcançado. É a cena pós-créditos do filme, tá? Que confirma o sucesso. Vou dar um exemplo. Você não vai imaginar você indo para a entrevista do emprego. Eu tô aqui dando o exemplo do emprego. Pode ser para dinheiro, pode ser para qualquer coisa. Para amor, o que for. Adapta para sua vida, tá, gente? Pega a ideia, o conceito. Então, você não imagina que você está chegando na entrevista do emprego, está sendo bem sucedido na entrevista. Tá passando, depois está sendo chamado. Nada disso. Você só imagina a cena final. Você, dentro da empresa, no seu computador, já trabalhando feliz da vida com seu emprego novo. No caso de dinheiro, como eu falei, você já imagina a sua conta bancária, a tela do aplicativo da sua conta bancária com o valor que você quer ter lá. Entendeu? Como eu faço com a renda mensal que eu quero ter todos os meses, a minha renda
recorrente, né? Eu coloco na frente do meu computador um papel escrito. E ela vai mudando à medida que vai aumentando, eu vou trocando papel. Então, a parte sensorial agora, você precisa adicionar detalhes. Como que é essa imagem? Quais são os sons? Por exemplo, nesse caso desse emprego, né? Se você tem uma empresa específica na cabeça, eu vou dar esse exemplo. Imagina atrás de você, do seu computador, ou na tela do seu computador, o nome da empresa lá, o logotipo. Detalhes, para que a cena fique vívida. Como que é a imagem? Quais são os sons? Qual é a sua sensação corporal? Isso é muito importante. A sensação, o sentimento é muito importante. Vocês já ouviram falar isso? Em qualquer técnica de visualização e lei da atração, né? Mas isso aqui não é disso que a gente está falando, mas é o mesmo princípio. Qual é a sua sensação corporal ao você ver aquilo? Você está sorrindo? Você está sentindo alívio? Você está olhando para o teto? Qual que é a sua posição? Todos os detalhes. Cria esses detalhes. Exemplo. Eu me vejo olhando para o meu celular. Na tela eu vejo uma notificação do meu aplicativo bancário mostrando um depósito de 10 milhões na minha conta. Tô dando exemplo, tá, gente? Eu nunca faço com valores tão altos, eu sempre faço gradualmente, tá? Para que o meu subconsciente aceite que aquilo é possível. Porque tem muita gente, se colocar 10 milhões ali na tela, vai falar, isso é besteira, isso não vai acontecer. Por quê? Porque você já tá com a crença, você já tem aquele molde na sua cabeça de que é muito dinheiro e você não vai conseguir. Então, vai aos poucos. Coloca mil euros, depois coloca 10 mil e assim vai. Vai escalando aos poucos, tá? Então eu me vejo olhando o meu celular, na tela eu vejo uma notificação do meu aplicativo bancário com um depósito de 5 mil euros, por exemplo, escrito na descrição. Pagamento do projeto tal. Aí eu sinto uma onda de alívio, uma satisfação no meu peito, um sorriso, uma sensação de felicidade, de leveza, de paz, de ai, consegui. Como você se sentiria se isso acontecesse? Sonha, gente. Mesmo que você não acredite. Imagina como seria se acontecesse. Mesmo que você ache que não vai acontecer. Como eu falei, você não tem nada a perder, né? Não é uma mesa de cirurgia. Você compõe essa cena mentalmente, na sua tela interna. Lembra que eu falei da tela interna e da tela externa, onde você projeta aquela luz, aquela energia, que é o seu projetor aqui da trança, na parede, ou seja, na realidade. Passo 2, você vai ativar essa trança. Essa é a fase da preparação do seu projetor. Então você vai sentar ou ficar de pé, de forma relaxada, sei lá, o que for melhor para você. Você vai mover o foco da sua atenção, da sua mente, aqui, onde você normalmente está, para o ponto nas suas costas, entre as omoplatas, dessa luz saindo, como na imagem que eu vou pôr aí para vocês. Você vai fixar isso como uma âncora, tá? A sua ancoragem vai ser essa. Imaginar essa luz saindo daqui, projetando na tela, na frente na sua frente, na parede, por exemplo. Não força, tá, gente? Apenas gentilmente coloca a sua atenção lá. Não fica forçando. Tenta colocar gentilmente. Tenta imaginar isso. Nada que é forçado dá resultado, tá? Então imagina, você tem que estar conectado, isso sim. Imagina que você está acendendo uma pequena luz nesse ponto, como se fosse seu projetor, clica num botão atrás de você e mantenha a sua atenção ali por alguns segundos até você sentir alguma sensação, um calor, alguma coisa, até que você tenha certeza que a sua atenção está ali, o seu foco. Tudo que a gente põe o foco se expande, lembra que eu falo sempre? Então você vai agora iluminar o seu roteiro mental com a trança, com o projetor. Esse é o ato central da manifestação. É o momento em que o diretor grita ação, ou seja, a cena começa. Enquanto você mantém a sensação, ou seja, essa consciência da trança, essa ancoragem ativa nas suas costas, traz de volta a imagem do seu roteiro, que é o passo 1 que eu falei, na sua tela interna, na sua mente, ou seja, aquela imagem de você no escritório trabalhando com aqueles detalhes todos. Agora, o ponto crucial. A partir da sua trança, você vai projetar uma luz de intenção
que vai iluminar essa cena mental na sua tela externa. Então, gente, como que você pode fazer? Imagina uma tela branca, uma parede branca na sua frente mesmo. Isso eu tô falando para aquelas pessoas que precisam de mais ancoragem, não conseguem imaginar só, elas precisam de algo mais forte e físico. Então, senta na frente de uma parede branca, sei lá, ou qualquer, e imagina, coloca o foco como se aqui atrás de suas costas tivesse o projetor, você apertou um botão e começou a iluminar a parede. E nessa parede tá a cena de você no seu escritório, do seu trabalho, ou no banco, recebendo dinheiro, enfim, aquilo que você projetou como roteiro. Aquilo que você quer que manifeste na sua tela externa. Gente, isso não é um esforço mental, é uma ação sutil, um foco, uma projeção, um comando não verbal. É a determinação de você ter emanado do seu centro de poder, que é a trança, no caso dessa teoria, tá, gente? E carimbado a imagem mental com essa luz. Ela tá iluminando uma cena que estava escura. É para isso que serve a trança, a energia da trança, para iluminar essa cena. Imagina que a energia da trança dá vida, dá realidade para aquela cena que estava estática, que você está visualizando. Você faz isso por apenas alguns segundos. Então, por exemplo, você está ali com a foto mental de você no escritório, quando você projeta a luz da trança na parede nessa cena, você começa a ver você se mexer, conversar, fazer as coisas no computador, ou seja, você dá a vida para aquela imagem estática. Percebeu o que eu quero dizer? Vão colocando aí nos comentários se vocês estão entendendo ou se a minha didática tá meio falha aqui, tá? Isso é como eu entendo, então tô tentando passar para vocês. Não sei se é a melhor forma, mas é a forma que eu consigo. Agora vem o quarto passo. É você liberar o roteiro e observar a tela externa. Gente, esse passo é tão importante quanto o anterior e é onde muita gente falha. Por quê? Porque as pessoas não conseguem soltar. O grande solta que vem, né? As pessoas não conseguem. Após você iluminar esse roteiro, você precisa esquecer dele. Soltar completamente. Para de pensar nele, deleta a imagem da sua tela interna, vai fazer outra coisa. Como eu falo, vai tomar um café, vai lavar a louça, vai fazer qualquer coisa. Mova 100% da sua atenção para a tela externa, a realidade física que está ao seu redor. Então observe um objeto no seu quarto, sinta a textura da sua roupa, ouça os sons do ambiente, qualquer coisa para você desfocar naquela cena que você viu. Você já fez o trabalho, agora esquece, o trabalho está feito. Sabe quando você está no trabalho, você tem um projeto para acabar, quando você acaba, você fala, ufa, acabou, esquece, e vai para a próxima coisa, vai se divertir, por exemplo? Esse ato, ele tem duas funções vitais. Primeiro, ele previne aquilo que a gente falou no vídeo do Transurf, que é a importância excessiva, porque quando você solta o roteiro, você impede que a sua mente comece a duvidar do processo, a se preocupar e a criar o excesso de potencial que ia sabotar a sua manifestação, o famoso efeito Zenão na lei da atração. Outra coisa, isso abre espaço para materialização. Você já deu o comando, agora você precisa sair do caminho e permitir que o mecanismo da realidade trabalhe para materializar aquela cena. Você observa a tela externa com calma, sem expectativa. Como se fosse um diretor que sabe que a cena já foi gravada e que ela vai acontecer no filme. Qual que é a diferença, Vanessa, crucial entre o Transurf clássico e essa técnica da trança de Tuft? A atitude, por exemplo, no Transurf, você é observador e navegador entre as realidades. Na trança, você é o criador e o diretor da realidade. Você reduz a importância de escolher uma linha de vida e deslizar para ela como um fluxo. Você compõe a realidade ativamente. Você imprime a realidade com essa trança e você observa a materialização. Isso tem o foco de quê? De permitir que o mundo cuide de você seguindo o fluxo.
Foco, comandar o que você quer ver e fazer o mundo se mover para executar ao seu comando. Velocidade, geralmente o transurfing é mais gradual e a trança ela é projetada para ser mais rápida e direta, para aquelas pessoas que não têm muita paciência como eu. Para resumir, a trança é uma ferramenta de gestão de atenção, de foco. A técnica toda é um exercício de você mover sua atenção da sua mente para o seu centro de poder, para o seu roteiro e finalmente para a realidade externa. É como se você estivesse desviando a atenção da sua mente racional, trazendo ela, ancorando ela na parte externa atrás das suas costas que você não enxerga e imagina ela sendo projetada na parede. Começa com coisas pequenas, tá, gente? Não tenta manifestar, como eu falei, R$1 milhão no primeiro dia. Pratica com coisas sem importância. Sei lá, encontrar uma vaga no estacionamento, receber uma ligação de um amigo, que o ônibus chegue na hora, sei lá. Isso vai construindo um músculo da técnica. E mais importante, vai fazendo você acreditar nela. Eu fiz isso no início com coisas pequenas, e é isso que eu falei pra vocês, que algumas delas se manifestavam até em 24 horas. Ou antes, quando era, por exemplo, nesse caso de uma vaga de estacionamento, fiz várias vezes e consegui. Eu já me imaginava com o carro estacionado na vaga que eu queria, tá? Observação aqui. Seja concreto. O universo não entende abstrações como felicidade, amor, paz. Não. Seja específico. Ele entende a imagem, a linguagem do universo é de imagens concretas, como uma chave na sua mão do seu carro que você quer, ou um número na sua conta bancária. Essa técnica é isso, você focar em algo específico. Eu quero R$10 mil na minha conta bancária. Veja esses R$10 mil na sua conta bancária. Como eu falei, se você precisar colocar, como eu faço na tela do meu computador, eu deixo lá, mas eu não fico olhando, tá, gente? Aqui não é para você ficar focado olhando naquilo, que nem na lei da atração, que você vai atrair aquilo. Não é esse o objetivo. Quando eu digo para você montar uma cena física, é para aquelas pessoas que não conseguem imaginar. Então você vai lá, monta uma foto, que nem no quadro da visualização, cola na parede, para que você tenha aquela cena mental mais forte. Depois você tira da mente, ou seja, esquece aquilo. É só na hora que você está fazendo a técnica. E mais uma vez, não força, tá? A sensação da trança, ela precisa ser sutil. Aquela iluminação, aquela luz é um ato de intenção, não de força bruta. Forçar cria tensão, cria importância, e como eu falei no outro vídeo, isso é muito ruim. Você tem que tirar a importância excessiva. Isso é uma das premissas do transurfing, tá? Em essência, a trança do Tuft é o seu controle remoto pessoal para a realidade. Transforma de você de um espectador passivo, à mercê dos seus pensamentos, num diretor consciente que escolhe a cena que é projetada na sua tela exterior, com o poder de mudar a hora que você quiser. Agora eu só vou dar uma explicada aqui em quem que é Tuft, né? De onde surgiu isso, a sacerdotisa. Nos livros, Tuft, a sacerdotisa, o sacerdote Jirme, eles vivem num templo. O autor, né, o Vadim Zeland, conta que isso tudo é tipo, como se fosse uma ficção, tá? Que ele usa para ensinar essas técnicas. Os Zelanos apresentam um templo antigo e seus habitantes que dominavam a arte de gerenciar a realidade. Tuft é uma sacerdotisa desse templo. E ela aparece para o leitor e para o próprio Zeland, na narrativa, né, como uma guia. A personalidade dela é muito diferente do tom mais filosófico do transurfing clássico, do reality transurfing do outro livro. Tuft é direta, ela é pragmática. Ela não tem paciência para lamentação, desculpa, complexidades intelectuais. As instruções dela são claras, diretas e focadas na ação. Ela é quase que impaciente. Ela trata a incapacidade humana de controlar a própria mente como uma espécie de impaciência amorosa, como uma personal trainer que te empurra para fazer mais uma repetição quando você está cansado, porque sabe que você é capaz, mais ou menos isso. Ela personifica a
maestria, ela não tem dúvida sobre o funcionamento da realidade, ela ensina a partir de um lugar de poder absoluto e conhecimento prático. Quem não leu o livro, eu acho bem interessante ler, eu não sei se tem em português, tá? Dá uma procurada aí. Ela é uma mentora que diz, ok, você já entendeu a teoria, agora vamos partir para a prática e fazer. É assim que faz. Faz aí. Mais ou menos isso. Para de pensar e faz. Ah, Vanessa, então para quem que é essa técnica? Vou aqui fazer a diferença entre o transurfing e essa técnica específica. Aquelas pessoas que já entenderam a teoria do transurfing, mas se sentem passivas ou têm dificuldade de aplicar. Aquelas pessoas que são mais orientadas para ação e preferem um método de comando e de controle, que é o meu caso. Outra coisa é para aquelas pessoas também que se sentem presas nos loopings mentais de negatividade. E elas precisam de uma técnica forte para quebrar o padrão. Sabe aqueles padrões de pensamento repetitivo que ela não consegue sair? Ela precisa de uma técnica para quebrar aquilo. Uma coisa forte, prática, rápida. Para aquelas pessoas que desejam manifestar resultados específicos de forma mais rápida, direta, como eu falei, 10 mil reais na minha conta bancária. Em resumo, essa técnica da sacerdotisa Tuft é um poder de criação ativo. Ela ensina a gente a parar de ser vítima da nossa mente e a criar a nossa realidade do jeito que a gente quer. Entendeu? É isso, gente. É isso que eu queria falar aqui para vocês dessa técnica. Quem não viu o vídeo do Transurfing e do Ho'oponopono, onde eu falo da ancoragem, eu vou deixar aí nas telas finais para vocês. Quem tiver interesse em ver, vale a pena. Para entender um pouco mais do que eu falei aqui. Tá? E deixa aqui para mim nos comentários quem ficou até aqui. Eu entendi ou eu não entendi nada, você é maluca. Tá? Põe para mim nos comentários. E quem quiser compartilhar também, se já fez a técnica, se já testou, se deu certo, com o que foi, vamos compartilhar aqui nos comentários, porque aqui eu trago a minha vivência, a minha experiência, né? O que deu certo para mim, o que não deu certo para mim, o que eu acho que é coerente, que não é, mas eu quero de vocês também, porque eu não sou dona da verdade, né? Então, é bem legal aqui a gente ter no comentário, deixar registrado para outras pessoas que vão chegando no vídeo verem também. Ah, pra mim deu certo, ah, pra mim não deu certo, ah, eu fiz tal coisa, ah, eu fiz diferente, entendeu? Pra gente ter um lugar aqui, um fórum de compartilhamento de tentativas e erros para que a gente possa explorar mais, refletir mais sobre as coisas que dão certo ou não pra gente, tá? Eu fico por aqui. Quem tiver interesse nos meus atendimentos, cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo. Beijo, tchau!